Leitura do Santo Evangelho segundo o bem-aventurado apóstolo e evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e, para testar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de tirarem tudo e de espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano que estava de viagem chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria montaria, conduzindo-o à pensão, e cuidou dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão e disse-lhe: Cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Na tua opinião, quem desses 3 se tornou próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Naquele tempo, quando Jesus estava passando, viu um homem de nome Mateus sentado junto ao balcão da coletoria de impostos e lhe disse: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, enquanto estava em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come junto com cobradores de impostos e pecadores? E ele, que ouvira, respondeu-lhe: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras: Quero misericórdia e não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, escutamos no Evangelho de hoje a parábola do bom samaritano. Um certo doutor da lei pergunta para Cristo: Como eu faço para ganhar a vida eterna? E Cristo ensina para ele de 2 maneiras. Podemos ver primeiro o sentido literal dessa parábola, e também depois o sentido alegórico. O sentido literal, falando para amar a Deus de todos os corações, de todo o seu coração, e amar o próximo. Ele pergunta: quem é seu próximo?
pois segundo o judaísmo, o próximo era só os próprios judeus. Eles abominavam os samaritanos, eles não deixavam os povos da Samária oferecer seus sacrifícios, rezarem no templo de Jerusalém. Então Cristo ensinou para ele: todos nós somos irmãos, todos nós somos o mesmo povo de Deus. Num sentido mais profundo, alegórico, podemos ver quando ele fala que um homem desce de Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz, o paraíso, e esse homem, toda a humanidade, quando tinha plena comunhão com Deus no paraíso, ele vai descendo para Jericó. Essa descida simboliza a queda do homem, e ele é assaltado por ladrões. Quem são esses ladrões? São as paixões que assaltam, perturbam a humanidade decaída. E quando passam o sacerdote e os levitas, eles não conseguem ajudá-los, pois a lei do Antigo Testamento não era suficiente para salvar a humanidade. Então chega o bom samaritano, que simboliza Cristo, que encarnou para salvar a nós homens. E ele sim consegue salvar a humanidade. Primeiro ele cuida das feridas, coloca ataduras. Essas ataduras representam a roupa do batismo, que é necessária para a nossa salvação, para renascermos em Cristo e morrermos para o pecado. E depois ele coloca óleo nas feridas dele. Esse óleo significa o óleo da crisma, o sacramento pelo qual recebemos o selo do dom do Espírito Santo por ele. E também coloca vinho. E vinho é uma referência ao nosso sacramento da comunhão, do nosso alimento para a vida eterna, como comungarmos o corpo e o sangue de Cristo. Depois, ele é levado a uma pensão. E essa pensão, claro, simboliza a igreja, pois só nela conseguimos ser curados. E ele dá ao dono dessa pensão, que simboliza os presbíteros, o clero da igreja, a função de cuidar da humanidade. E dá para ele 2 moedas de prata. E essas 2 moedas de prata podem simbolizar o Antigo e o Novo Testamento, pois ambos são necessários para a nossa salvação. Ao final da parábola, Cristo pergunta para o doutor da lei se ele entendeu quem que é o próximo. E ele entende, vê que ele teve misericórdia. Tanto o bom samaritano teve misericórdia do seu próximo, como Deus teve misericórdia da humanidade. E o segundo evangelho que escutamos hoje, o chamado de São Mateus, é um grande exemplo da misericórdia de Deus para com a humanidade. São Mateus era um publicano, era um coletor de impostos para Roma, então também era abominável ao povo judeu. Ele estava pegando dinheiro dos próprios judeus e dando para os estrangeiros, para os romanos, e eles sempre levavam uma parte desse dinheiro. Então, em sua misericórdia, Cristo chama, fala: Mateus, saia daí da coletoria de impostos. Na mesma hora ele levanta, abandona tudo para seguir a Cristo. E desse publicano, Deus faz um grande evangelista, aquele que escreveu o evangelho mais longo, mais detalhado para o povo judeu, mostrando que Cristo é o filho de Davi, filho de Abraão, mostra toda a genealogia de Cristo até Adão. E São Mateus mostra também no seu evangelho como Cristo é o verdadeiro Messias, como ele cumpriu todas as profecias para salvar a nós homens. Depois de ter escrito seu evangelho na Palestina, São Mateus também cumpriu outro mandamento de Cristo, que foi: ir a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi até a Síria, foi até a Etiópia, pregando o Santo Evangelho, fundando igreja nessas comunidades, e foi martirizado na Etiópia por pregar o verdadeiro Evangelho, a verdade de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, quando São Mateus foi chamado a Cristo, ele também o convidou para ir à sua casa, comer com ele, junto com outros publicanos e pecadores. Na mesma hora, os judeus abominaram, ficaram criticando Cristo. Ele responde: eu não vim chamar os que têm saúde, eu vim chamar os doentes, pois esses que precisam.
E todos nós somos doentes, todos nós somos abatidos pelos pecados, pelas paixões. Todos nós precisamos desse chamado de Cristo. Na palavra do bom samaritano, vimos, na interpretação alegórica, tudo que Cristo fez pela humanidade, a sua encarnação, o estabelecimento da Santa Igreja, os sacramentos. Então, não rejeitemos essa misericórdia de Deus, pois se quisermos ser realmente curados de nossas paixões, dos nossos pecados, só há um caminho, a Santa Igreja de Cristo. Amém.